Quero com muita satisfação e alegria cumprimentar nosso pastor presidente, pastor Dr. Elias Cardoso, todos os membros que compõem a mesa diretora, os demais companheiros, irmãos da diretoria e este plenário abençoado com a paz do Senhor Jesus. Quero convidá-los, amados irmãos, para que possamos abrir a palavra de Deus, 1 Coríntios, onde está inserido o tema da nossa escola bíblica, da nossa convenção, que é o capítulo de número 4 de 1 Coríntios. Estarei lendo somente os 2 primeiros versículos do capítulo 4 de 1 aos Coríntios. Eu gostaria de ter a participação de todo o plenário. Eu vou ler o versículo primeiro e os amados irmãos leem novamente, assim também como o versículo 2. Quem entendeu, diga amém. Diz a palavra do Senhor: que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se nos dispenseiros que cada um se ache fiel. Amém. Podeis sentar, queridos irmãos. Eu estive lendo aqui a palavra do nosso pastor presidente, do anfitrião desta grande festividade, deste grande conclave. Em um dos momentos, nosso presidente diz: chegar até aqui, considerando o contexto brasileiro, no meio evangélico, já é uma grande vitória. Afinal, estar na EBOFO e convenção, hoje, representa estar inserido em um grupo especial e privilegiado que prioriza a palavra de Deus e ama a sua obra. Quem se entende, quem se acha dentro desse contexto, diga amém. Graças a Deus. O nosso consultor doutrinário, pastor Israel, na sua fala também ele diz: não tenho dúvida que este é um momento aguardado com ansiedade por todos os que amam e se aplicam ao ministério e ensino da palavra de Deus. Por esta razão, dedicamo-nos com muito esmero e oração para que este conclave não caracterize mais e sim um marco na história da vida ministerial de homens e mulheres que Deus tem chamado para a realização da sua obra. Aqui eu estou falando a homens e a mulheres que foram chamados para esta obra tão importante. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Israel. O pastor Jeremias, também um dos consultores doutrinários, ele fez a introdução desta revista e ele diz: ninguém em sã consciência que pretendesse desenvolver um projeto mirabolante ousaria ir à praia, convidar pescadores para formar o seu grupo e colocar em prática um plano que não tinha nada a ver com a profissão deles. Com certeza, o faria nas melhores faculdades de sua época. Na realidade, o Senhor Jesus deu uma grande demonstração de ser o mestre por excelência, pois ele não os encontrou formados para aquela tarefa, mas disse: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. E ele continua: ao entender a mordomia cristã,
o cristão vê o mundo como prioridade divina e passa a administrar sua vida de modo diferente. Na prática, somos seu exército, seus embaixadores e mordomos. Com estas patentes, o mínimo que Cristo espera de seus credenciados, que somos nós, é a prestação de um serviço não simplesmente de qualidade, mas com excelência. E concluo ele dizendo: é necessário que saibamos que mordomia é um princípio divino para abençoar as nossas vidas enquanto vivermos. Louvo a Deus pela palavra dos nossos pastores. Sou muito grato a Deus. Fiz questão de frisar algum ponto da palavra de cada um, porque isso é importante para nós. Foi-me dada a oportunidade, irmãos, para falar aqui. Eu tenho somente 1 hora, menos de 1 hora já. Na lição 2, que é a mordomia da fidelidade. A mordomia da fidelidade. Você tem a lição, você pode abrir a sua lição. É lógico que em 45 minutos eu não conseguirei falar toda a lição de número 2. Mas você poderá dar sequência na sua casa, nos intervalos da nossa convenção, analisar e aprender mais com os escritores que nos passaram aqui este assunto tão importante. Pela manhã, nós ouvimos aqui o pastor Joinville, e ele já falou-nos sobre a questão da mordomia, ou seja, o significado de ser um mordomo, não é? Ser mordomo é ser aquele que administra os bens de outrem, é ser alguém que goza de plena confiança do dono da casa. O mordomo tem este privilégio, ele tem a confiança do dono da casa. E nós estamos aqui diante do dono da igreja. E nós temos o privilégio, porque ele tem confiado a nós este ministério tão maravilhoso. A ele seja a honra, a ele seja a glória e o louvor para sempre. Glória ao nome de Jesus. Pela manhã ouvimos também, Davi, ele fez questão de no Salmo de número 24, e o versículo de número 1, ele dizer: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. E o salmista no Salmo 113, versículos 5 e 6, ele diz: quem é como o Senhor nosso Deus? Uma pergunta: quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas, que se curva para ver o que está nos céus e também o que está na terra? Esse é o Deus que nós adoramos. Este é o Deus que nos chamou para esta obra tão importante e tão maravilhosa. Queridos, dentro da lição, nós aprendemos aqui que todo crente, ele é mordomo, independentemente da sua posição eclesiástica, independentemente da sua credencial. Se ele tem a credencial dada pelo ministério de um cooperador, de um diácono, de um presbítero, um evangelista, um pastor, um missionário, uma missionária, independentemente, todo crente, ele é um mordomo. Eu estou aqui como mordomo, você está me ouvindo aqui como mordomo, e nós temos uma responsabilidade muito grande. Do que, pastor? De sermos fiéis. De sermos fiéis. Quem é fiel, ele é honrado. O homem e a mulher que é fiel, recebe a honra da parte do dono da obra. Aleluia! Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. E aqui diz:
A fidelidade é uma característica fundamental na vida do cristão como nova criatura. Todos nós aqui já nascemos de novo. Nós somos nova criatura. Nós morremos para o mundo. Nós morremos para o mundo. E nascemos para o Senhor. E nós, então, temos que ter esta característica de fidelidade. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. A palavra fidelidade está relacionada com fé, uma vez que ambas têm a mesma raiz latina. Portanto, neste momento eu quero falar aos irmãos da fidelidade que se manifesta na relação do cristão com Deus. Todo homem, toda mulher, todo crente que tem a característica da fidelidade, ele tem um bom relacionamento com Deus. Tem um bom relacionamento com o dono da obra. Tem um bom relacionamento com aquele que vai nos recompensar. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Ele sabe, ele entende que ele precisa se apresentar diante dele, reconhecendo a grandeza, reconhecendo o poderio, reconhecendo que ele é tudo em todos, reconhecendo aquele que dirige, é ele que governa a nossa vida. E nós estamos diante dele dizendo: Senhor, eu estou aqui porque eu tenho intimidade contigo. Eu tenho intimidade contigo. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. O crente que tem, ou seja, que é fiel, ele também tem um bom relacionamento com a igreja. Precisamos ter um bom relacionamento. Eu digo, por onde Deus tem me mandado, por onde o Senhor tem me colocado, não sei por quanto tempo, só Ele sabe, e aquele que me enviou. Mas eu tenho dito, nós somos uma família. E família tem bom relacionamento. Família chora junto. Família se alegra junto. Família carrega carga junto. E todos aqueles que são fiéis precisam ter um bom relacionamento. Eu não posso escolher onde eu me assento aqui. Eu não posso escolher do lado que eu devo estar. Aqui todos são meus irmãos. Aqui todos pertencem à minha família. Eu não posso escolher quem eu devo cumprimentar. Eu preciso cumprimentar a todos. Eu tenho que ter um bom relacionamento com todos. E sendo assim, a bênção de Deus, ela recai sobre a minha vida, ela recai sobre a sua vida. Quem está entendendo esta revelação, levante a mão e glorifique a Deus. Crente que tem a mordomia da fidelidade, ele também tem bom relacionamento com a sociedade. Porque tem crente que pensa que o relacionamento é só aqui. Jesus, ele tinha um bom relacionamento com a sociedade. Jesus tinha bom relacionamento, ele sabia se comunicar. Jesus, ele sabia, aleluia, que as pessoas precisavam de ouvir uma palavra. Oh, irmão, eu e você temos palavra de vida para a sociedade. Eu e você temos palavra de vida para a sociedade. Se meu vizinho não é crente, eu não posso negar de cumprimentá-lo de jeito nenhum. Eu preciso ter um bom relacionamento com ele. Se meu patrão não é crente, eu preciso ter um bom relacionamento com ele, porque eu sou lavado e remido no sangue do Cordeiro. Sabe de uma coisa? Quando você tem um bom relacionamento com a sociedade, eles te respeitam. Nós somos respeitados. Eu trabalhei com muitos homens que não eram crentes, pessoas não crentes, mas o meu relacionamento com eles sempre foi um bom relacionamento. Inclusive, quando eles tinham alguma coisa para falar, que não era bom falar junto comigo, eles fechavam a boca e diziam: não vamos falar isto porque o Joel está presente.
Nós vamos comentar isto porque ele está presente, ou seja, era o respeito que ambos tinham comigo, porque eu sabia respeitá-los e sabia considerá-los. Crente precisa ter bom relacionamento com o Deus Todo-Poderoso, ter um bom relacionamento com a igreja e um bom relacionamento com a sociedade. Porque quando você passar em qualquer lugar, alguém vai dizer, aí está passando um homem de Deus. Alguém vai dizer, aí está passando uma mulher de Deus. Por quê? Porque nós somos uma referência para este mundo. Nós somos a mola propulsora para uma sociedade corrompida, uma sociedade que vai de mal a pior, mas nós somos portadores de boas novas. Louvado e engrandecido e exaltado é o nome do Senhor. A fidelidade é caracterizada pela firmeza e pela certeza do propósito, por uma atitude e uma conduta justa, pela devoção de alguém a uma pessoa ou a uma causa, pela incorruptibilidade, pela sinceridade, pela confiabilidade, pelo cumprimento das promessas e votos feitos pela lealdade sincera. Achei interessante isso aqui. E aqui vai dizer também na lição, a palavra fidelidade, na língua hebraica do Antigo Testamento, quando traduzido para o idioma português, tem como significado básico o quê? Firmeza e constância. Diga comigo, firmeza e constância. Diga mais forte, firmeza e constância. Normalmente o termo é aplicado ao próprio Deus, para expressar o fato de que tudo depende dele. Eu estou aqui porque ele me trouxe aqui. Você está aqui porque ele te trouxe aqui. Nós estamos reunidos aqui e somos totalmente dependentes dele. Se não for ele, nada acontece. Se ele não estiver presente, não tem graça. Se ele não estiver no meio, não tem alegria. Se ele não caminhar no nosso meio, não tem vitória. Mas nós somos dependentes dele e ele está conosco nesta tarde. O apóstolo Paulo, ele escreveu aos irmãos, aos coríntios, capítulo 15, versículo 57 e o 58, ele diz, mas graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Eu estou sentindo graça aqui nesta tarde. E eu sinto que Ele está presente aqui e está me impulsionando para transmitir uma palavra profética para você nesta tarde. Sede firmes, firmes, adjetivo que é sólido, resistente, não hesita e nem vacila. É isso que Paulo está dizendo. Não vacilem, estejam sólidos. O vento vai soprar, a onda vai ser alta, mas eu estou no controle da situação. Sede firmes. Paulo vai dizer que vocês também precisam ser constantes, ou seja, permanentes. Pessoa que tem afinco naquilo que faz com dedicação, faz com alegria, faz com prazer, faz de coração puro, faz para que o nome do Senhor seja exaltado, que ele desapareça e o nome do Senhor apareça e a glória de Deus. Ah, meu amado irmão.
Isso é conselho para nós. Isso é conselho bíblico para o mordomo que aqui está. Aleluia. E ele vai dizer, sempre abundantes. O crente precisa entender que ele tem que ser fecundo. Ele tem que ser produtivo. Ele tem que ser fértil, espiritualmente falando. Produzir. Aleluia. E Paulo conclui dizendo, sabendo, ou seja, nós não estamos enganados não. Nós temos conhecimento. Nós não servimos alguém que promete e não cumpre. Nós não servimos alguém, aleluia, que diz que vai fazer e não faz. Nós não servimos alguém que diz eu vou contigo e não vai. Não, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor, aleluia. Tem recompensa para quem é fiel. Só quem entendeu, diga glória a Deus. Aleluia. Vamos em frente, irmãos. O tempo, ele urge. E eu preciso aqui, pelo menos, trazer uma palavra de reflexão a nós desta tarde. Gostaria de discorrer, não todos os tópicos, mas não será possível. Mas aqui, amados irmãos, na capa ou na página 22, na página 22, aqui vai dizer, fidelidade do mordomo para com Deus. Deus se revela aos hebreus como um Deus fiel. Na fidelidade de Deus, temos uma base segura da confiança que Ele executará aquilo que o seu amor o levou a prometer aos que obedecem os seus mandamentos. Aos que tem aqui uma norma, tem aqui uma direção, tem aqui uma palavra para mim e para você. Ele cumprirá aquilo que ele prometeu. Mas para que se cumpra, precisa existir o quê? A obediência. Quem obedece, alcança vitória. Quem obedece, sabe onde vai chegar. Quem obedece, sabe que tudo ocorrerá e ele cantará o hino da vitória. Olha o que diz a Bíblia. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações, aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Deuteronômio 7:9. Sendo assim, é relevante dizer que Deus é o padrão da fidelidade. Quer ter o padrão? Olhe para Ele. Quer ter o padrão? Se curve a Ele. Quer ter o padrão? Fale com Ele, peça direção a Ele. Ele é o padrão da fidelidade. Deus é fiel, a gente canta aquele, tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Que coisa linda, né, irmãos? Se a gente invertesse, eu sou fiel, Senhor, fiel a ti, Senhor, seria muito bom, não é? Eu sei que Deus é fiel, mas eu preciso perguntar para mim, eu estou sendo fiel para com Ele? Eu estou em obediência? Eu estou obedecendo os preceitos? Eu estou observando os mandamentos? Eu estou tendo a Bíblia como o meu porto seguro? Eu tenho a Bíblia como a bússola para a minha vida, a palavra de Deus? Eu preciso fazer essa pergunta para mim. Mas o Senhor, Ele concede para nós a proteção, o amparo, a vitória, desde que nós sejamos obedientes. Interessante que o grande conquistador, porque eu vejo na Bíblia, eu olho para Moisés, eu entendo que Moisés foi o grande libertador. O Senhor chama Moisés
para ser o libertador de Israel. Mas quando eu vejo o seu sucessor, chamado Josué, eu vejo o grande conquistador. Moisés liberta e Josué tem a incumbência de conquistar a terra prometida. E Josué aprendeu e aprendeu muito bem. E ele então vai trazer à memória dos hebreus tudo quanto Deus tinha feito. Irmãos, não pode sair da nossa memória os grandes feitos de Deus pela nossa vida. Quem eu era, quem eu sou, de onde eu vim, onde eu estou, aleluia. Pense um pouquinho, irmão, dá uma olhadinha para trás, faz como Davi fez. Ele olhou para trás e viu, oh, quantas maravilhas o Senhor fez na minha vida. Quantos livramentos o Senhor me deu. Tentaram me matar, o Senhor não deixou. Tentaram me jogar na cova, o Senhor não deixou. Ele olhou para trás e se alegrou. Se alegrou. Glorificou o nome do Senhor. Nós precisamos dar uma olhadinha para trás e ver quão grandes maravilhas Deus realizou na nossa vida. Então Josué, ele lembra aos hebreus o que os antepassados, não é? Ou melhor, ele traz à memória dos hebreus tudo quanto Deus tinha feito, desde os dias de Terá, pai de Abraão, até a posse da terra prometida. E ele vai fazer um convite que muitas das vezes tem pessoas que rejeitam. Pessoas quem? No nosso meio. Não é lá fora não, no nosso meio. Aqui esse convite era para o povo de Deus. Ele vai fazer um convite aqui. Josué traz à memória do povo as grandezas de Deus, e ele faz um convite, para que o povo viesse a servir ao Senhor com sinceridade e verdade. Diga, eu preciso, diga mais forte, eu preciso servir a Deus com sinceridade e verdade. Sinceridade e verdade. Oh, glória ao nome de Jesus. Olha o que diz a Bíblia. Josué capítulo de número 24 e 14. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do rio e no Egito. Deita fora. Esquece deles, joga fora e passemos a servir ao Senhor. Como é que está a nossa adoração? Como é que está a nossa comunhão? Como é que está a nossa intimidade? Como é que está o nosso relacionamento? Temos sido sinceros diante dele? Temos sido verdadeiros diante dele? Irmãos, o Deus que nós servimos, ele ama a sinceridade. Ele ama a verdade. Ele conhece a minha vida por dentro e por fora. Ele conhece a nossa vida, o nosso deitar, o nosso levantar, o nosso pensamento. Ele sabe o que vamos fazer, mas ele ama a verdade. Eu chego diante dele, Senhor, tu sabes que eu sou falho. Tu sabes que eu erro. Tu sabes que eu sou pequeno. Tu sabes que eu sou limitado. Mas o Senhor é que controla a minha vida. Senhor, tenha misericórdia de mim. Irmãos, você acha que Deus não vai ter misericórdia de quem confessa, de quem se humilha, de quem se prostra, que fala a verdade para Ele? Como aquela mulher do fluxo de sangue, não fez rodeio não. Ela foi diante de Jesus e diz o escritor que ela disse ao Senhor toda a verdade. E por dizer toda a verdade, recebeu o nome de filha. Por dizer toda a verdade, recebeu a cura. Por dizer toda a verdade, recebeu salvação. Deus ama a verdade. Quem está entendendo esse manto aqui, levante a mão. Glória ao nome de Jesus. Josué, ele lembra aos hebreus que os antepassados deles não eram fiéis a Deus. Que coisa triste. Quando você olha para trás, você vai se lembrar que houve infidelidade. A infidelidade é muito triste. A infidelidade vai doer lá na frente. A infidelidade vai trazer amargura lá na frente. E Josué, então, ele faz lembrar o povo. Pois estavam servindo aos deuses, da além do rio e Deus amorreus. Os israelitas teriam que escolher. Porém, se vos
parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje, ou seja, hoje é dia de decisão, hoje é dia de tomar uma posição. Escolhei hoje, não é amanhã não. Não é para estudar, para ver se vai escolher. A escolha tem que ser agora. A escolha tem que ser hoje. É neste momento. Deus quer o nosso presente diante dele. Escolhei hoje. A quem sirvais? Vão preferir continuar servindo aos deuses que serviram vossos pais, que estavam da além do rio, os deuses amorreus, em cuja terra habitais? Faço a sua escolha. Porém, eu quero dizer uma coisa, eu, Josué, a minha casa está na presença de Deus. A minha família está na presença de Deus. A minha família está debaixo da nuvem de Deus. A minha casa tem dono. Eu sou mordomo e eu sou fiel a Ele. A minha casa tem dono, a minha família tem dono. Todos que estão comigo têm dono. Eu já fiz a minha escolha. Eu já fiz a minha escolha. Ou seja, ele vai dizer, porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:15. Deus faz uma exigência para mim nesta tarde. Deus faz uma exigência para todos nós que aqui estamos nesta tarde. Você que diz, eu sou crente. Você que diz, eu sou cheio. Você que diz, eu sou terra. Você que diz, eu sou vaso. Você que diz, eu tenho a unção. Aqui nós estamos a entender que Deus exige de cada um de nós que sejamos crentes fiéis a Ele. Não é fiel agora. Não é fiel neste momento. É fiel depois que eu sair daquela porta para fora. Eu estou sentindo graça nesta tarde. Não é fiel enquanto eu estou pregando aqui, é muito bom. Não é fiel enquanto eu estou dirigindo um devocional, é muito bom. Eu estou dizendo que o Senhor exige de nós agora, assim que saímos daquela porta para fora. Assim que estivermos sozinhos, dentro do nosso carro, dentro da nossa casa, andando na grande São Paulo, viajando, o Senhor quer que eu seja fiel a Ele. Senhor, eu estou diante da Tua, Tu conheces, Senhor. Tu conheces a minha vida, Senhor. Para onde eu fugirei da Tua presença? Não tem para onde correr. Os olhos do Senhor estão como chama de fogo voltado para nós na face da terra. Quem está entendendo esta revelação, levante a mão para o céu. O povo de Deus, Israel, eles tinham que ser separado e santo. Diga comigo, eu preciso ser separado e santo. Mais forte, separado e santo. Isso era o dever deles. É o dever nosso aqui também. É o nosso dever. Precisavam, deviam, tinham que ser separado e santo. Tinham de ser separado e diferente de todos os outros povos na face da terra. Ou seja, eu estou no mundo, pastor Mailton, mas não pertenço ao mundo. Nós estamos nesta terra, mas não somos desta terra. Nós estamos aqui um pouquinho de tempo. Nós estamos aqui de passagem. Eu me sinto um peregrino nesta terra. Quem é o segundo que se sente um peregrino nesta terra? Eu me sinto um peregrino aqui. A minha pátria não é aqui. A minha cidade não é aqui. A minha mansão não é aqui. A minha mansão é lá. É lá, aleluia. Então o povo de Deus tinham que ser separados, diferentes. Era a obrigação, é a nossa obrigação. Nós temos que ter prazer de ser diferente. Não importa que me chame de quadrado. Não importa que me chame de atrasado, pastor Gilberto. Não importa. O importante é que o céu me conhece.
O importante é que o céu te conhece. O importante é que você não contempla o céu por fora, você contempla o céu por dentro. Oh, glória! Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Então eles tinham que ser diferentes. Como povo eleito ou chamado, que agora estava sendo formado como nação sob a orientação divina. A fidelidade não era um aspecto opcional. De jeito, não era opção, não. Nós não temos a opção. Eu vou ser santo porque não é não. Nós temos que ser santo porque Ele é santo. Aleluia. Aquele que jogava não joga mais. Aquele que fumava não fuma mais. Aquele que bebia não bebe mais. Aquele que vivia em adultério não adultera mais. Aquele que vivia na traição não trai mais. Aquele que vivia enganando não engana mais. Nós somos diferentes. Nós somos nascidos de novo. Nós somos fiéis a Deus. Aleluia. Oh, glória ao nome de Jesus. Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Eles tinham que ser diferentes. Sendo assim, a nação já não poderia ser mais consagrada a qualquer outra pessoa, nem entrar em qualquer relacionamento rival. Queridos, lá onde Deus tem me colocado por um tempo, por onde passou o pastor Antônio Lopes, por onde passou o pastor Alexandre Moreira, que é Franco da Rocha, nós temos ali alguns, eu posso dizer, irmãos, alguns doutores na palavra. E nós temos um decano lá na nossa sede regional, ele não deve estar presente aqui não. Nós temos um decano chamado Otávio, pastor Otávio. E o pastor Otávio, ele nos ensina algumas verdades, irmãos, que a gente fica assim, boquiaberta. Só na sua participação. E um certo culto, eu cedi para o pastor Otávio dar uma palavra à igreja. Não era pregar, uma palavra, uma saudação. E ele abriu a Bíblia, e eu disse, pastor, eu vou falar isso, eu vou usar. E falei para os irmãos, quem aprendeu aí, fale, irmão. Peça a graça de Deus e fale. Ele deu uma saudação na igreja, dentro de Mateus capítulo 5, o versículo de número 14, é o que Deus estava requerendo do povo de Israel, e o que requer de nós. Capítulo 5, versículo 14, diz assim, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a seu Pai, a vosso Pai que está nos céus. E naquela saudação de menos de 10 minutos, ele disse, eu quero falar aqui sobre os 3 aspectos da luz. E ele disse para nós naquele domingo, primeiro aspecto é o destaque da luz. Ela pode estar muito longe. Você está chegando numa cidade, numa viagem, se tiver luz lá, de longe, a cidade será destacada. Primeiro aspecto da luz é o destaque. O crente precisa ser destaque, não para a sua glória, mas para a glória de Deus. De longe alguém vai olhar para mim, para você, e vai dizer, aquele é luz, aquela lá é luz, aleluia. O segundo aspecto da luz, ele disse, claridade. Quanto mais você se aproxima da cidade, isso estou dizendo eu, ele não usou essa fala, quanto mais você se aproxima da cidade, mais claridade você terá. O crente como luz, como mordomo de fidelidade a Deus, quanto mais alguém se aproxima de nós, mais claridade esta pessoa terá. Aleluia. E ele disse, o terceiro aspecto da luz é o aquecimento. Primeiro aspecto, destaque. Segundo aspecto, claridade. Terceiro aspecto,
aquecimento. Quando a pessoa chega perto de um crente, de uma crente, de alguém que é fiel, de alguém que é verdadeiro, de alguém que ama a Deus, ela vai sentir o aquecimento espiritual da parte de Deus na vida dela. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Eu estou sentindo uma graça aqui nesta tarde, irmão Fábio, para dizer que Jesus caminha no meio desta congregação aqui. Jesus caminha no meio desta congregação, porque aqui só tem gente lavada, remida no sangue de Cristo. O grande rei Davi, quando estava prestes a morrer, disse ao seu filho Salomão: e guarda a observância do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, e para guardares os seus estatutos, e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres, para onde quer que te voltares. Conselho de Davi para quem? Para o seu filho. Conselho de Davi para quem? Para o seu sucessor. Eu disse ainda quarta-feira num culto de ação de graças, ontem à noite, tem muita gente que, eu até não vou entrar no mérito, mas quer derrubar muito Davi, quer derrubar demais. Todos nós que somos amantes da palavra de Deus, sabemos das gravidades dos pecados de Davi, sabemos do homicídio, do adultério, sabemos de todas as falhas dele, porque está escrito. Mas vai lá para o Salmo 51, vai para o Salmo 51, você vai encontrar um homem que se prostra diante de Deus. Ele diz: Senhor, purifica-me, lava-me, não retires de mim o teu espírito. Não retires de mim o teu espírito. Irmãos, um crente sem o Espírito Santo é como um carro zero sem motor. É como um carro zero sem combustível. Mas o crente que é cheio do Espírito Santo de Deus, ele é alguém, aleluia, que quando ele começa a caminhar, ele pode ter 10, 15, 20, 50, 80 anos, ele está sempre alegre, ele está sempre feliz, ele está sempre dando frutos, ele está sempre trazendo resultados para o reino. Oh, glória a Deus. Enquanto eu falo, Jesus está curando aqui nesta tarde. Enquanto eu falo, Jesus está trazendo solução para problemas de pessoas, de crentes aqui nesta tarde. Enquanto eu falo, Jesus está indo lá aonde está o problema, e está trazendo a tua vitória, e você vai contar a benção. Estou sentindo graça e a presença dele nesta casa. Quem é o segundo que está sentindo a presença e a graça de Deus? Eu tenho mais 20 minutos. Página 23. Servir ao Senhor com sinceridade. Diga comigo: servir ao Senhor com sinceridade. Diga mais forte: servir ao Senhor com sinceridade. Qualidade, estado ou condição que é sincero. Ou seja, franqueza, lisura de caráter. É uma virtude que se traduz em uma conduta franca, verdadeira e leal. Isso é sinceridade. Então aqui nós já falamos de Josué. Então aqui Josué trouxe ao povo a recomendação, a exortação de servir ao Senhor com sinceridade. Aqui nós já falamos na página anterior, então não vou me deter aqui.
2.212. Andar fielmente perante Deus. Diga comigo, andar fielmente perante Deus. Rei Davi também. Ele faz então a recomendação, o aconselhamento ao seu filho, ao seu sucessor. E ele vai dizer: eu vou pelo caminho de todos os mortais. É uma citação de Josué no final da sua vida, lá em 23:14. E a exortação é: coragem, pois, e ser homem. A Bíblia diz que a palavra do crente é sim, sim e não, não. Tem que ser, né? Não é que é. Tem que ser sim, sim e não, não. O que passa disso, o que é? Todo mundo sabe. O que passa disso é? Então nós temos que ser verdadeiro, irmão, ser homem. Ser de verdade. Não é ser duas caras, não é ser camaleão. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Aqui eu falo bem do irmão, lá fora eu estou falando mal do irmão. Aqui eu abraço o irmão, lá fora eu estou... Não abraça ele não, que não vale a pena abraçar. Não, ser homem. Seja crente de verdade. Não faça... irmãos. Perante Deus, precisa ter, aleluia, a sinceridade, precisa ser fiel. 2.13. Fidelidade para com as coisas santas, porque esses dois tópicos já estavam na página anterior. Fidelidade para com as coisas santas. Primeiro, o templo é santo. Tem gente que menospreza este lugar aqui. Tem gente que menospreza o templo, a casa de Deus. Está pensando que pode fazer o que quiser aqui na casa de Deus. Não, este lugar aqui é santo. Este lugar aqui é santo, é habitado por homens e mulheres santos, é habitado por pessoas cheias do Espírito Santo, e alguém que está aguardando o grande e glorioso dia do Senhor. Então precisamos entender que o templo, ele é santo. Eclesiastes capítulo número 5, versículo 1, deixa registrado: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Ou seja, tenha consciência do que faz quando for à casa de Deus. Nós, irmãos, quando entramos neste lugar, na casa de Deus, precisamos estar abertos e prontos para ouvir a Deus. Ouvir a Deus. Fazer como o menino Samuel, depois de algumas vezes que o Senhor se apresenta a ele, e o sacerdote ali desperta, e vê que era Deus que estava falando e chamando o menino, quando foi da última vez que ele teve a recomendação do sacerdote, ouviu-se a voz do Senhor: Samuel, Samuel. Samuel, Samuel. O garoto responde: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Fala, Senhor, porque a tua serva está pronta a receber. Fala, Senhor, porque o teu servo está pronto a receber. Fala que eu quero ouvir. Fala que eu quero ouvir. Fala mais, Senhor, porque enquanto o Senhor fala, a peleja está sendo ganha. Enquanto o Senhor fala, o inimigo está fugindo em retirada. Enquanto o Senhor fala, aleluia, eu estou contemplando a minha vitória. Então, precisamos ter a consciência do que faz quando vamos à casa de Deus, prontos para ouvir a Deus
E ouça isso. E não para impor a Ele aquilo que pensamos que Ele deveria fazer. Não preciso querer impor nada para Deus, irmãos. Eu tenho que ouvir a voz de Deus. Às vezes você vê um terremoto, Deus não está no terremoto. Você vê um vento forte, Deus não está naquele vento. Você vê um fogo abrasador, Deus não está naquele fogo. Aí Deus fala: Joel, eu quero falar contigo. João, eu estou contigo. Maria, eu tomo pela tua mão. José, sou eu que te sustento. Não precisa aquele... Deus sabe como trabalhar. Deus sabe como falar. Irmãos, nós não precisamos querer ensinar a Deus. Deus é o nosso mestre. Deus é o nosso Senhor. Deus, aleluia. Não tem ninguém melhor para falar comigo e com você do que Ele. Oh, glória! Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. O Senhor, diz a Bíblia, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Abacuque 2:20. E disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Mateus 21:13. Casa de oração, lugar de adoração, lugar de quebrantamento, lugar de se humilhar, lugar de se... Meu irmão, olha, você tem que entender uma coisa. A gente vem para a igreja, eu não posso vir aqui para falar com Deus com aquela oração daquele que fica caçando, caçador. A oração do caçador não consegue dobrar 2 joelhos no chão. Eu preciso chegar e me curvar diante dele. Eu preciso me curvar diante dele. E se não, eu preciso abaixar mais. Abaixar mais. Abaixar mais. Se não der, faz assim. Deixa ele trabalhar. Deixa ele trabalhar. Santidade. Humilhai. Deixa ele aqui na sua vida. Não faça oração de caçador. Faça oração de crente que depende dele. Esse negócio de culto de oração de 15 minutos, irmão, está errado. Esse negócio de culto de oração que fica 40, 50 minutos cantando, e depois o povo para orar 15 minutos, está errado. Está errado. Oração é oração. Culto de oração não é culto de libertação, não é culto da bênção, é culto de se curvar diante da presença de Deus. Estão invertendo as coisas. No culto de oração, transforma ele em culto somente de louvor. Culto de oração é culto de oração. Quem vai orar comigo lá sabe que o nosso culto lá não é de 15, 10 minutos não. É para clamar, é para buscar, até a gente sentir que tem chuva chegando. Que tem chuva chegando. Pode ser uma nuvem do tamanho da mão de homem, mas que vem chuva, vem. Que vem chuva, vem. Aleluia. E estão invertendo também o culto da palavra. Coloca o povo para cantar 50 minutos e 15 minutos de palavra. Está errado. Está errado. Culto da palavra é culto da palavra. Culto de oração é culto de oração. E a igreja que age assim, o mordomo que é fiel ao Senhor nesse quesito. Irmãos, pode esperar que vem chuva e chuva forte. Vem chuva, eu estou sentindo graça aqui. Eu estou sentindo um calor de Deus aqui.
Quem é o segundo que está sentindo esse calor? Joga a mão para cima e adore a Ele. Ei! Ai, show, que não. Ai, show, que na basura e andarai. Ai, oh, que na... Eu estou sentindo graça dele aqui. Pode chorar, pode falar língua estranha, não tem problema não. Isso é bom, isso edifica, isso alegra, isso fortalece. Aleluia, aleluia, oh glória. Fidelidade com as coisas santas. Santa Ceia do Senhor. Santa Ceia. A ceia, ela é um memorial que nos remete a refletir acerca, não é da morte de Maomé, não. Não é da morte de Buda, não. Não é na morte do Papa João Paulo I, não. É para refletir sobre a morte desse que é o dono da igreja e que está aqui nesta tarde, a morte de Jesus. Santa Ceia. Santa Ceia. Ele instituiu na noite que foi traído. E a revestiu de profunda seriedade quando disse, ele disse, portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Culpado, irmão. Não vale a pena entrar por esse caminho não, irmãos. Não vale a pena entrar por esse caminho não. Indignamente, de qualquer maneira. Vou lá comer um pedacinho de pão. Eu vou lá beber um pouquinho de suco de uva. É Maguari? Qual é a marca desse suco? Eu estou preocupado com a marca do suco. Eu estou preocupado com o simbolismo. Estou preocupado com o ato, a cerimônia. Se o pão é caseiro, se não é. Aleluia, eu estou preocupado com o memorial. Eu estou preocupado é relembrar a morte de Jesus, é relembrar o sacrifício de Jesus. Ele foi moído, ele foi cravado, ele foi judiado, ele foi cuspido, recebeu coroa de espinho para que nós nos reuníssemos e dizer: nós relembramos o teu sofrimento, nós relembramos o teu sacrifício, mas nós temos uma convicção: no terceiro dia o Senhor ressuscitou e está conosco. Irmãos, Ele é o dono da festa. Eu tive um pastor chamado Agenor Gonçalves. Deve ter alguém da família dele aqui. Ainda muito jovem no Jardim do Russo. Pastor, como diz o pastor Elias, esses pastores antigos, pastorzão. Com ele não tinha meio termo, não. Com ele não tinha meio termo. Chamava atenção na hora, assim. Mas era amoroso. Era amoroso. Já dorme no Senhor há muitos anos. Quando a gente se reunia lá no Jardim do Russo, o pastor Israel lembra muito bem dele. A igrejinha pequena, irmão, aquela igrejinha do banco azul. O chão vermelhão, não é, pastor Israel? O chão vermelhão, aquele letreiro na parede.
A gente se reunia ali. E ele tinha uma voz, irmãos. O pastor Agenor, ele era poeta. Ele era poeta. E ele dizia assim para nós: igreja, hoje é a festa do amor da igreja. Nós estamos na festa do amor da igreja. Pensa num culto redondo, como diz o pernambucano. Pensa num culto redondo. O que é o culto redondo, irmão? Aquele culto da glória. Pernambucano que fala isso. Se tiver algum aqui, sabe que eu não estou. O culto hoje foi redondo. Aleluia. Por quê, irmãos? Porque o culto foi cheio. O cheio, irmão. Deus falou quando a criança cantou. Deus falou quando o jovem cantou. Deus falou quando a irmã deu testemunho. Deus falou quando a orquestra tocou então. Deus falou quando o coral se levou. E quando veio a palavra, foi completo o culto. O culto foi maravilhoso. Agora tem gente que vai para o culto de ceia, pensa que está num piquenique. Pensa que está num piquenique, numa festa de aniversário. Não, nós estamos na festa da ressurreição de Jesus. Por isso eu digo aos irmãos, eu digo a eles, irmãos, quando você for servir alguém, diga para ele o que é que ele está fazendo. Entregue o pão, não deixe de falar. Tomai, comei. Isto é meu corpo que foi partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Quando vai dar o cálice, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Entrega essa mensagem para a pessoa. Entrega que a pessoa vai pegar com tremor, com reverência. Aleluia. E vai sentir, não precisa forçar para chorar, não. O choro vem automático. Não precisa forçar para falar língua estranha, não. Porque tem gente que é decoreba em língua estranha. Tem gente que é decoreba em língua estranha. Não, não tem decoreba não. É quando você sente a glória. É quando você sente a graça. Quando você sente o poder. Automaticamente você solta aquela rajada de língua estranha. Ser batizado com o Espírito Santo é falar gló, 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 gló. Não, não, não. É rajada de língua estranha. O domingo é santo. Terceiro. O domingo é santo. Os cristãos primitivos separaram o domingo para o Senhor. E o domingo passou a ser chamado dia do Senhor. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. E ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Apocalipse 1:10. Muitos cristãos têm esquecido e até profanado o domingo, usando para atividades menos para cultuar o nome do Senhor. Menos para cultuar. Eu parei e fiquei pensando uma certa feita. Crente domingueiro, o que é que eles colocam aqui? O escritor coloca aqui o crente domingueiro. Né? Crente domingueiro. Eu fiquei observando, quando você que é motorista, você que tem habilitação, você está acostumado a tirar o seu carro da garagem, não é? A andar pelas avenidas. Quem está sempre habituado a dirigir o veículo nas avenidas, no bairro, na cidade, quando muda uma rua, passa a ser uma rua de contramão, ele está atento, porque ele está sempre ali, participando, está sempre se movimentando. Se muda de direção, ele sabe. Se troca a placa, agora não pode mais estacionar aqui. Ele sabe, então, porque ele está atento. Mas o domingueiro, o motorista domingueiro, aquele que deixa o carro na garagem lá para economizar. Eu lavei o carro, não vou sujar esse carro, deixa ele aqui. Aí ele sai depois de 15, 20 dias com o carro na rua, muda a placa, ele não sabe. A rua passa a ser contramão, ele entra na contramão. Por quê? Porque ele não está alinhado, ele não está vivendo o dia a dia. Assim é crente domingueiro. Tem crente domingueiro que quando ele chega, trocou o pastor, ele não sabe. O pastor foi trocado. Aí ele chega e fala, mas tem um pastor novo aqui? Quem é ele que está? O que ele está fazendo? Quem é esse homem que está aí? O pastor já foi trocado, foi substituído, já está em outro lugar. Ele está lá, chega lá, mas eu não sabia, porque é crente domingueiro. É crente domingueiro. Passa a semana toda, não participa de um culto de oração, num culto de doutrina, num culto da bênção. Chega no domingo. Chega lá, não está sabendo de nada que está acontecendo.
É como diz o peixe fora d'água, ou seja, a ovelha fora do aprisco. Não está dentro do aprisco, quando chega fica perdidinho. Não, irmãos, nós precisamos valorizar esse dia, chamado Dia do Senhor. Começar a se preparar. Eu gosto, eu falo para os irmãos, chegue na igreja, chegue no domingo, mas não chegue depois que o grupo já louvou, depois da leitura oficial. Não, procure chegar antes, dobrar o joelho, orar 3 minutinhos pelo menos, pedir, Senhor, fala comigo, pelos testemunhos, fala comigo pela palavra, fala comigo pelos louvores. Aí começa os hinos da harpa, você está ligado, a irmã está ligada. Se o pastor, quem cantou os 3 hinos da harpa? Quase a metade da igreja não cantou os 3 hinos da harpa, porque não chegou no horário. Só vou chegar mais tarde. Tem gente que acha bonito chegar tarde, sabia disso? Tem gente que acha bonito chegar tarde. Uma vez alguém deu um conselho para mim que eu não peguei, graças a Deus. Ele disse, quando você for convidado para pregar, marca bem, chega depois das 8. Que depois das 8 dá um impacto. Dá um impacto. Você chega, é elegante chegar atrasado. É elegante? Isso é relaxo. Isso é relaxo. Primeiro, pregador tem que vir para o culto. Ele tem que ter a harpa para ele cantar os hinos com o pastor da igreja. Ele tem que ter a Bíblia na mão. Ele tem que ter o lenço para ele chorar e enxugar as lágrimas. Ele tem que ser participante do culto. Quando eu estava aqui em Vila Peru, meu Deus, pastor, quem é que está aí, senhor? Quando eu estava aqui em Vila Perus, nós tínhamos um culto da quarta-feira. Toda a última quarta-feira. O culto regional, nós tínhamos lá. Cada pastor tem o seu método de trabalhar. Eu sempre digo aos irmãos, não venha reclamar para mim, porque cada um tem o seu método de trabalho. Mas nós tínhamos um culto muito abençoado. E um dia eu convidei pastor Paulo Lucas Sacramento. Por quê? Porque ele pregava aqui na tarde, conhecido de todos, um homem de Deus, um ancião de 84 anos hoje. Quando eu cheguei, o culto não tinha começado. Os irmãos estavam chegando na quarta-feira. Ele já estava com o carro estacionado na porta, lá de Osasco, na porta. Nós entramos e já estava lá, a harpa na mão, cantou todos os hinos, chorou no altar do meu lado, leu a palavra comigo, participou da leitura oficial, glorificou a Deus com os louvores. E quando foi dada a palavra para ele, a igreja caiu em pranto, porque Deus só derramou da glória. Agora tem gente que é muito importante. Tem pregador que é muito... Hoje, nem Bíblia estão trazendo mais. Nem Bíblia estão trazendo mais. Valorizar a igreja. Valorizar o domingo, o culto, onde nós temos o prazer de nos reunir, irmãos. Por quê? Porque a vida, ela é muito corrida. Principalmente numa grande metrópole como esta. O povo trabalha, mas quando chega no domingo, você tem que começar a se preparar. Já despertar a esposa, despertar o filho. Vamos para o culto, vamos nos alegrar, vamos cultuar, vamos bendizer o nome do Senhor. Meus irmãos, o relógio manda eu parar, mas eu tinha umas coisas tão lindas para falar aqui. Eu estou cheio da graça de Deus. Isso não é para incentivar, não é para querer impulsionar ninguém para dar glória, não. Eu estou falando que eu estou sentindo. Eu estou cheio da glória de Deus e da graça de Deus na minha vida. Eu tinha outras coisas, eu queria falar sobre esses dons aqui, a fidelidade no desempenho dos dons, mas eu não tenho mais tempo. Mas irmãos, analise esta palavra, analise esta revista. Leia esta revista, examine esta revista, busque mais conhecimento. Irmãos, como é maravilhoso. Eu quero agradecer a Deus pela vida dos irmãos. A tarde é cansativa, a tarde é desgastante, mas eu louvo a Deus por esse plenário aqui. Aqui está um servo. Para concluir, irmãos, meu querido pastor Antônio Lopes, eu vou concluir agora. Prometo ao Senhor que eu vou concluir agora. Mas para concluir este raciocínio, eu quero dizer aos irmãos que não adianta a gente querer ficar empolgado não, viu? Não viva empolgado não. Não pense que você é a última
Coca-Cola do deserto, não. Não, não pense que você é o melhor cantor da igreja, não. Não pense que você é o melhor pregador da igreja, não. Não pense que você é o melhor pastor da igreja, não. O melhor pastor é Jesus. O melhor cantor é aquele que está debaixo da graça. O melhor pregador é aquele que é dirigido pelo poder, pela graça de Deus na sua vida. Então, para concluir, pastor, na Roma antiga, fiz questão de anotar, quase que eu me esqueço. Mas eu vou aqui passar para os irmãos para me concluir. Na Roma antiga, diz a história que sempre que havia a temporada de gladiadores, sempre havia um gladiador que se destacava. Toda vez que tinha temporada, um gladiador se destacava. E aquele que se destacava, o imperador decidia honrá-lo. Você se destacou, então você vai ser honrado. E qual era a forma que o imperador honraria este gladiador? O imperador disponibilizava uma das suas carruagens com um dos seus cavalos. Ponto. O gladiador subia na carruagem e então o imperador ordenava que alguém da corte desfilasse pelas ruas de Roma com aquele grande gladiador. E à medida que a carruagem passava, a multidão ovacionava o nome daquele gladiador. Gritava pelo nome dele. As mulheres, elas jogavam água perfumada. Outras mulheres jogavam flores e folhagens. Quando o gladiador, ele via tudo isto acontecendo em homenagem a ele, ele começava a se empolgar. Ei, sou importante. Estou aqui sendo muito honrado. O povo está ovacionando o meu nome. As mulheres jogam flores, jogam águas perfumadas. Sou muito importante. Ele começava então a se empolgar. Quando ele se empolgava, o servo do imperador chegava perto dele e dava um toquinho nele assim. Está muito empolgado, hein? Dava um toque nele, você está muito empolgado. Quero te dizer uma coisa. César é rei e você é servo. Para com essa empolgação. O rei é César, você é apenas servo. O que eu quero dizer com isso? Não adianta se empolgar porque pregou bonito. Não adianta se empolgar porque cantou e a glória desceu. Não adianta se empolgar porque está pastoreando e está uma bênção. Não, não se empolgue não, se humilhe. Porque nós somos somente servos. Nós somos somente mordomos. O rei é ele, a glória dele, o louvor é para ele, a ele a honra, a ele a glória e o louvor para sempre. Quem recebe esta revelação, levante a mão para cima e dê um brado de glória ao nome do Senhor. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil.